Bom dia, graça e a paz, meus irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a palavra para a nossa reflexão nesta manhã. Maravilha, vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 19. Diz o seguinte, a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta manhã. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda em Romanos, no capítulo 8, verso 8, diz o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que sejamos para a glória do Senhor, nesse dia, em toda a nossa vida, guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos dele, vivemos para a glória dele. Amém? Meus irmãos, o nosso dia está repleto de escolhas a serem feitas, decisões a serem tomadas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, buscar isso intensamente, arduamente, incansavelmente, buscarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos auxiliará, que nos ajudará a fazermos as melhores escolhas, as escolhas corretas, a tomar as melhores decisões, as que agradam ao Senhor. Sendo assim, certo de que cada atitude nossa tem uma consequência, tem um salário, tem uma paga, um pagamento, estejamos cientes de que o salário do pecado é a morte. Quem escolhe satisfazer a carne, escolhe o pecado. Quem escolhe o pecado, escolhe a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente não pode se esquecer disso. A gente não pode tratar isso como algo sem importância. Amenizar a situação. Eu pequei, mas Não. Quem pecou vai colher do pecado. Quem pecou vai viver as suas consequências. Quem peca, esteja preparado para as suas consequências. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos ajudando a fazer as melhores escolhas hoje. A mortificar a nossa carne para vivermos do Espírito como seres espirituais. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é escravo dos desejos da carne não agrada a Deus. Nós precisamos ser livres de verdade e, como seres livres, fazermos a escolha que nós enxergamos como a melhor. E a melhor escolha é agradar a Deus, é decidir, tomar decisão por aquilo que agrada a Deus. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida
e paz. Irmãos, a palavra diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós precisamos nos lembrar, deixar de lado as desculpas, deixar de lado toda e qualquer tentativa de justificar os nossos erros. O que é erro, é erro. O que a palavra diz que é pecado, é pecado. O que está errado, está errado. Sem justificativa, não há justificativa para os nossos erros, para as nossas decisões erradas, para as nossas decisões que são diferentes, contrárias à palavra do Senhor, contrárias à vontade de Deus. Vamos parar de passar pano, vamos parar de amenizar. Nós precisamos buscar orientação da parte do Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. É isso que nós precisamos estar atentos. Buscar alinhar os nossos desejos, os nossos pensamentos com o Espírito Santo de Deus para viver a vontade de Deus. Esteja certo que Satanás tem uma bandeja pronta e bonita, ornada, para te oferecer. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai te mostrar se vale a pena ou não, se você aceita ou não. Não há desculpa para os nossos erros. Nós somos indesculpáveis diante dos pecados que o mundo nos oferece. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar. Se você tem constantemente caído, constantemente aceito a oferta do mundo, peça ao Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, para te fortalecer, para te ajudar, para te guiar, para você fugir dessa armadilha, para você fugir das tentações. Lembre-se, nós não somos tentados além daquilo que podemos suportar, recusar, não aceitar. Amém? Pense bem, meus irmãos, pense bem, observe bem, esteja atento. O Espírito Santo de Deus fala comigo nesta manhã e fala com você também. Satanás vai o tempo todo te oferecer. E quanto mais você resiste, maiores serão as tentações, porque ele quer vencê-lo, ele quer dominá-lo, o inimigo quer dominá-lo. Ele quer convencê-lo de que vale a pena, mas não se engane, não vale a pena viver diferente da vontade de Deus. Não vale a pena deixar de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e ceder os desejos da carne. Não vale a pena. Jamais. Jesus Cristo pagou um alto preço por nossas vidas para que nós não vivamos mais pagando um alto preço pelos nossos pecados. Pense nisso. Em nome de Jesus, que a sua vida em Cristo seja abundante, plena. Que você encontre felicidade em fazer o que agrada a Deus. Que você encontre alegria e paz ao ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ao invés de correr atrás das sugestões do mundo, dos enganos deste mundo. E então perceber lá na frente que, na verdade, você sempre foi um escravo dele, um escravo da carne, um escravo dos desejos. Seja livre em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, cientes do quanto somos falhos e fracos, nós te pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, nos ajude a resistir às tentações. Nos ajude nesta batalha contra os pecados. Ajuda-nos, fortaleça-nos, guia-nos, ó Pai, pelo caminho reto, pelo caminho de retidão, para que possamos desfrutar deste dia, vivendo-o para a glória do Senhor, agindo, escolhendo, decidindo, de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.